Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como é bom poder estarmos novamente na casa do Senhor para prestar culto, para dedicar a Ele a nossa oração, nossa adoração, para abrirmos o nosso coração e fazer dele o altar do Senhor. Amém, igreja? Eu quero convidar a amada igreja para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 24 a 27. Na verdade, o 27 só vai ser mencionado um pouco. Mateus, capítulo 8, versículo 24 a 27. Quem achou, diga amém. Amém. Glória. Quem não encontrou, misericórdia. Amém, irmãos? Amém. O tema da mensagem hoje é as tempestades da vida. Glória. Jesus está no barco. Eu quero que você diga para o teu irmão assim: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 24 ao 27 diz assim: Glória a Deus. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25 diz assim: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se ele, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Glória a Deus. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém? Glória a Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Tempestades da vida. Jesus está no barco. Glória a Deus. Jesus está no meu barco. Jesus está no teu barco. E uma coisa que é muito interessante aqui já de início: Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no barco impediu a tempestade? Não. O fato de Jesus estar no barco impediu o vento? Não. O fato de Jesus estar no barco impediu que o mar estivesse jogando o barco de um lado para o outro? Não. E é por isso que nós precisamos entender, irmãos, que as tempestades da vida, elas vêm para mim e vêm para você. Mas elas não significam em tempo algum que Jesus não está no barco. E ainda que Jesus esteja no barco, não estamos livres de passarmos por essas tempestades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, vamos passar por tempestades. Todos nós que verdadeiramente buscamos servir ao Senhor, passamos por tempestades. Passamos por dificuldades na vida. Somos açoitados por esse mar violento, esse mar que está agitado, esse mar que nos joga de um lado para o outro, pelo vento que nos açoita. Nós não somos
dificuldades, nada disso. Esse evangelho da facilidade, esse evangelho em que vivemos o paraíso na terra, não é um evangelho verdadeiro. Jesus saiu do céu, do reino, e veio à terra. Ele poderia ter vivido o paraíso na terra, mas ele viveu todas as tempestades necessárias para nos mostrar que nós também vamos viver as tempestades, mas que com ele no barco nós vamos vencer todas as tempestades. Amém? E ainda que a gente enfrente essas lutas, essas tempestades, seja na nossa vida financeira, seja na nossa saúde física, seja na vida familiar, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, Jesus está no barco. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, acho que eu já comentei isso da outra vez que eu preguei, esse ano de 2025 para mim foi um ano assim de luta, e de muita luta. E eu acho que isso não foi algo exclusivo a mim. Eu acho que isso estende a todos os irmãos, porque esse ano as pessoas que eu conversei, que são de fato pessoas que servem ao Senhor Jesus, elas têm passado por muitas lutas. É difícil você conversar com alguém que esse ano não passou por nenhuma adversidade. E eu quero dizer para os irmãos, quão difícil. Teve dias de eu só falar com o Senhor, eu estou me sentindo muito oprimida. Por que oprimida? Porque são lutas vindo de diversas direções. É luta financeira, é luta na saúde, é luta familiar. Tem pessoas que acham que a opressão é contra o espírito. Não. A opressão vem de várias formas. E esse ano eu vivi muitas lutas. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo desse ano, eu acho que assim, foi para me trazer mais maturidade espiritual, igreja. É não questionar. É saber que eu não sou imune. É saber que muitas vezes também, irmãos, nós geramos lutas, geramos adversidades, geramos dificuldades para nós mesmos. Ah, mas isso quer dizer que eu estou em pecado? Não. Porque Jesus está no barco. Glória a Deus. Ah, isso quer dizer que Jesus não está na minha vida? Não, Jesus está no barco. Mas para toda ação existe uma reação. Amém, igreja? Então, mesmo que eu esteja fazendo a vontade de Deus, eu tenho que ter a ciência, a consciência de que as tempestades surgem, mesmo quando estamos na vontade de Deus. Mesmo quando estamos juntinho de Jesus. A prova disso é que os discípulos estavam com Jesus. Mas o barco foi alcançado pela tempestade. Amém? E ali nós vemos que os discípulos, eles estavam obedecendo até mesmo uma ordem de Jesus, porque Jesus falou: entremos no barco e atravessamos o mar. Jesus entrou, os discípulos entraram. Jesus foi lá na proa, botou lá a cabecinha dele, recostou e dormiu. O que significa isso?
Jesus, ele era consciente de quem ele era e de quem era o Pai. Ele sabia que ele era Deus, mas ele sabia que ele tinha o Pai. Ele sabia que não importava o tamanho das ondas, o açoite dos ventos, ele não iria perecer. Uma coisa que é importante para mim, para você, é saber quem somos no reino de Deus. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. Nós precisamos ter essa consciência de saber quem eu sou no reino de Deus. E quem eu sou não altera diante de dificuldades, de tempestades, de lutas e aflições. Não altera. Eu não estou imune. Não altera as minhas dificuldades. Elas não me diminuem no reino de Deus. Elas não querem dizer que eu estou afastada de Jesus, a não ser que eu abandone o barco. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos com Jesus, ao longo do meu ministério, que a coisa mais importante para eu saber que eu não vou perecer é que eu tenho que permanecer no barco. Aleluia. Porque Jesus está no barco. Então, enquanto eu estiver no barco com Jesus, eu sei que eu não irei perecer. Então, eu tenho que saber quem eu sou, mesmo quando eu estou em lutas, dificuldades, aflições. Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu? Eu sei que eu sou filha amada, serva do Altíssimo, ministra do Evangelho. Nós temos que saber quem somos no reino de Deus e que não importa as tempestades da vida, nada vai alterar o meu relacionamento com Deus. Nada, como diz lá em Romanos 8, me separará do amor de Deus. Amém? Uma prova disso, irmãos, está lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus nunca nos deixou enganados, nunca. Ele sempre deixou claro que nós teríamos aflições. Ele sempre deixou claro que neste mundo nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, mas que nós precisamos ter bom ânimo. Quero dizer para você que tempestades na nossa vida não significam ausência de Deus, mas que elas fazem parte da minha caminhada de fé. Irmãos, nossas lutas são para testemunho. Nossas lutas são para nos forjar. Nossas lutas são para fortalecer a nossa fé. Elas não significam que eu estou afastado de Deus, mas ao contrário, que quando Deus está comigo no barco, pode vir qualquer tempestade que eu serei fortalecida. Glória a Deus. A minha fé será fortalecida. A minha vida servirá de testemunho. Glória a Deus. É claro que muitas vezes, durante a tempestade, nós vamos nos abater um pouco, porque nós somos
seres humanos. Mas Jesus nos impulsiona a ter bom ânimo. Jesus venceu. Jesus venceu. E na vitória dele está a minha, está a sua vitória. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus está presente mesmo quando parece que está em silêncio. Nós vemos aqui que os discípulos vieram acordar Jesus porque Jesus dormia. O silêncio ali era notório porque Jesus dormia. Se ele dormia, ele estava em silêncio. Ele estava pleno e continua pleno. Glória a Deus. A plenitude dele está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Muitas vezes nós achamos que o silêncio significa que Deus não me ouve mais. Eu falei aqui, acho que algumas vezes, que Deus ouve todas as orações. Glória a Deus. Todas. Deus não seleciona que tipo de oração Ele vai escutar. Ele não seleciona se Ele vai escutar a minha oração, a oração do pastor, ou a oração do evangelista Carlos. Ele ouve todas as orações. Ele ouve as orações das crianças. Ele ouve as orações das irmãs. Ele ouve todas as orações. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes nós achamos que o Senhor não nos ouve porque há silêncio. Mas quantas orações silenciosas nós fazemos? Quantas vezes o nosso coração grita, mas a nossa boca não sai nada. E o Senhor escuta essas orações que são faladas somente no coração. Glória a Deus. Que gritam por ajuda, por socorro, por misericórdia, por graça, por proteção, por cura, por renovo. Deus ouve as nossas orações. O silêncio de Jesus ali não era indiferença. O silêncio de Deus muitas vezes na nossa vida não é indiferença. E nem significa que Ele perdeu o controle. Porque Deus tem o controle de tudo. Ainda que no meio da minha tempestade, ainda que no meio da tua tempestade, além dos ventos te açoitar, além do mar estar revolto, venha um furacão e te leve. Creia que Deus permanece no controle do barco. Glória a Deus. Jesus continua no barco. E o mais importante é que nós também precisamos permanecer no barco. Enquanto estivermos no barco, teremos a certeza que não importa o tamanho do mar, não importa a velocidade dos ventos, nós venceremos a tempestade. Glória a Deus. Porque Jesus está no nosso barco para acalmar os ventos, acalmar o mar. Aleluia. Amém? Mesmo quando não entendemos. Muitas vezes nós ficamos, Senhor, por quê? Nós
precisamos parar de porquê. Nós precisamos mudar a pergunta para quê. Que aí já é para um outro dia. Algo que o Senhor já me deu. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, para quê? Para quê, Senhor? Para que essa luta? Para que esse vento? Para que essa tempestade? Para que contribua para o meu bem e para o teu bem. Glória. De alguma forma vai contribuir, porque o Senhor, Ele não fala assim, algumas coisas contribuem para o bem. Ele diz todas. E se Ele diz todas, Ele está dizendo que o mal que nos sobrevém, muitas vezes, ainda que nós não entendamos, Ele vai cooperar para o bem de Deus na nossa vida. Ele vai frutificar em nós e vai fazer com que nós tenhamos frutos. Glória a Deus. Essa semana eu passei pelo Instagram, no Rios, não parei para tentar ir no Instagram, você sabe, né? Ele, como é que fala? Você perdeu a mensagem, você volta e já atualizou e aquilo ali já foi. Mas algo que eu achei muito interessante, que falava assim, Deus deu a uva, o trigo e a oliveira, que é a oliva, né? Mas ali aquela pessoa que estava falando sobre isso, ela falava assim, mas o povo de Deus não se alimentava de uva, nem de trigo e nem de oliveira. O povo de Deus, ele se alimentava de vinho e suco de uva, porque o vinho naquela época era de outra forma. O povo não se alimentava do trigo, mas o trigo, ele tinha que ser transformado em farinha, para fazer o quê? O pão. Você não come o trigo, você não come o grão do trigo, você come o pão feito pelo grão do trigo. E a oliveira, ela produz o azeite. O azeite, ele serve para ungir reis, ele serve para curar enfermos. Amém. Glória a Deus. E o que ele queria dizer com isso? Que tanto a uva, quanto o grão de trigo, quanto a oliveira, precisam passar por processos de transformação. Amém? Amém. A uva precisa ser pisada para ser transformada no suco, para ser transformada no vinho. O grão do trigo, ele precisa ser moído para se transformar em farinha. O fruto da oliveira, a oliva, ela precisa ser prensada para que dali se extraia o mais puro óleo. Na nossa vida, irmãos, Deus quer extrair o melhor de nós. Glória a Deus. E muitas vezes a nossa caminhada, muitas vezes, nas tempestades da vida, nós vamos ser pisados, nós vamos ser moídos, nós vamos ser prensados, para que se extraia de nós o melhor para Deus. Amém? As crises, as tempestades, elas revelam se a nossa fé, ela está firmada em circunstâncias ou em Cristo. Em que está firmada a tua fé? A tua fé está firmada nas circunstâncias que você está vivendo? Ou a sua fé está firmada
firmada em Cristo. Porque quando a nossa fé está firmada em Cristo, não importam as circunstâncias. Nós temos a certeza de que Ele é o mesmo. E nós passamos a olhar com olhos da fé, e com os olhos da fé nós enxergamos além das circunstâncias. As tempestades nos revelam se a nossa fé está nas circunstâncias ou está em Cristo. Pergunte para você mesmo nessa hora: em que está firmada a sua fé? Amém, igreja? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz o quê? Porque andamos por fé e não por vista. O povo de Deus precisa saber que nós andamos por fé. Nós precisamos botar o pé sem ver o chão. A minha fé está em saber que quando eu colocar o pé, o chão vai surgir. O Senhor não vai me deixar cair. A minha fé tem que estar acima das adversidades. A minha fé precisa estar em Jesus, não nas circunstâncias. Às vezes é muito fácil servir a Jesus quando tudo vai bem. E nós vemos muito isso. Quando tudo vai bem, as pessoas servem, as pessoas louvam, as pessoas oram, as pessoas cantam, as pessoas adoram. Mas quando vem as circunstâncias, as crises, as adversidades, as pessoas se afastam, as pessoas param de orar, as pessoas param de louvar, as pessoas param até mesmo de clamar e passam a reclamar. É necessário que a minha fé, que a tua fé esteja firmada em Cristo, não nas circunstâncias. Porque não importa a tempestade, Jesus está onde? No barco. Jesus está no meu barco. Jesus está no teu barco. Uma palavra de Jesus, basta uma palavra, e Ele muda toda e qualquer situação. Basta uma palavra. No início já era a palavra. Bastou uma palavra para que todas as coisas viessem a existir. Basta uma palavra. Uma palavra. O centurião, quando foi ali pedir pelo seu servo que estava lá enfermo, ele foi falar com Jesus, ele foi interceder junto a Jesus para que o seu servo fosse curado. E Jesus disse que iria lá, e ele falou assim: não, Senhor, basta uma palavra. E é nisso que tem que estar a minha fé firmada, eu saber que basta uma palavra. Uma palavra liberada do céu para nós pode mudar toda e qualquer circunstância e adversidade que nós estejamos vivendo. Basta uma palavra para que seja trazida à existência aquilo que no mundo espiritual já existe. Amém, igreja? Basta uma palavra. Salmo 107, versículo 29 diz: faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Basta uma palavra. Jesus disse para o vento: cala-te
observar o mar aquieta. E a tempestade passou. Nessa noite Jesus está falando comigo, com você. Não desanime. Não pare. Porque basta uma palavra para que Ele mude todo o quadro, toda a adversidade que você está vivendo. Quando Jesus fala, a palavra liberada faz calar o vento, faz aquietar o mar, Aleluia. traz paz, afasta o medo, traz a cura, traz a libertação. Tudo é mudado. Amém? Quero dizer mais uma vez, como falei no início, as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Inevitáveis. O sol nasceu para o justo e para o injusto. Então, assim como o injusto passa pelas suas adversidades, o justo também passa. E uma coisa que eu vejo sempre é que nós, servos de Deus, passamos pelas tempestades. Nós, servos de Deus, passamos pelas dificuldades. Passamos pelas crises. Passamos pelas lutas. Nós passamos. Nós não permanecemos. Mas o cristão vive em luta. Vive em luta. Mas ele não vive na mesma luta sempre. Nós vamos viver em luta aqui enquanto permanecermos nesta terra. Mas nós vamos passar. Nós não vamos viver permanentemente na mesma luta, na mesma adversidade, na mesma crise. Porque Jesus, Ele está no nosso barco. E por que eu já estou falando, né? Que nós vamos passar por várias lutas. Porque houve outra tempestade, igreja. E Jesus não estava no barco. É interessante isso agora. Jesus não estava no barco. Jesus estava fora do barco e os discípulos estavam no barco. E eles também estavam mais uma vez apavorados. E eles viram Jesus caminhando no meio da tempestade sobre o mar, sobre as águas. Enquanto eles estavam no barco, ainda que Jesus estivesse fora do barco, eles estavam seguros. Mas Pedro falou, né? Senhor, se é tu mesmo, deixe-me ir até o Senhor. Naquele momento, Pedro saiu do barco. Amém? E ao sair do barco, ele sentiu com mais força o açoite do vento e as ondas do mar. E quando ele sentiu com mais força a força dos ventos, as ondas do mar, o que aconteceu? Ele parou de olhar para Jesus. Ele fixou os olhos dele na circunstância. E o que aconteceu, Deus? Pedro começou a afundar. Amém? Se nós não estivermos no barco, pereceremos. Ainda que Jesus esteja fora do barco,
como na ocasião em que ele caminhou pelas águas. Nós não podemos sair do barco. Não importa a tempestade, não podemos deixar que o desespero passe a ser maior do que a nossa fé. E uma coisa eu quero dizer para os irmãos: não importa o tamanho do mar, não importa a fúria do vento, Jesus, Ele é infinitamente maior, mais poderoso do que qualquer tempestade na nossa vida. Glória a Deus. As tempestades da vida. Jesus está no barco. Amém? Hoje Jesus ele nos convida novamente a renovar a nossa fé e confiar que Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância e nos dar a vitória pelo poder que há no nome dele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.